E aí galera, beleza? Você está no canal A Harmonia da Matemática e hoje vamos resolver mais uma questão de geometria plana. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 2 raízes de 61. A diferença entre os comprimentos dos dois outros lados é 2. Então, o menor lado tem comprimento... Muito bem, pessoal. Temos aqui um determinado triângulo, ok? Triângulo retângulo, aonde ele vai dizer que um lado, ou seja... um dos catetos vai ser menor do que o outro. Eu vou chamar esse cateto aqui de Y e esse cateto aqui de X. Eu vou nomear, pessoal, que o segundo maior lado é Y. Ou seja, Y menos, correto? O oposto aqui de X, será igual a 2. Pois, se Y aqui é o maior lado, então a diferença do maior lado com o menor lado tem que dar 2. Então, implica diretamente que Y aqui já é o maior lado, ok? Segundo essa determinada diferença que eu acabei de fazer. E também, pessoal, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, correto? Para a gente formar a outra segunda equação, onde esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado será igual a hipotenusa ao quadrado. 2 raiz de 61 ao quadrado. Temos o seguinte, pessoal, que se eu quero achar simplesmente o menor comprimento, ou seja, o menor lado aqui, eu sei que é o x, então eu isolo aqui a variável y, ficando simplesmente y igual a esse x está positivo, passo para outro membro, que senão é negativo. Então, no caso, vai ficar 2 mais x. Agora, pessoal, temos o seguinte, que se y é igual a isso, então isso implica diretamente que eu posso substituir nesse determinado membro bem aqui, correto? Nessa determinada variável aqui, esse determinado membro. Aí eu vou estar somente com variáveis x. Assim vai ficar x ao quadrado mais 2 mais x ao quadrado igual a... Eu posso fazer até aqui já, diretamente, essa determinada potenciação aqui, correto? 2 ao quadrado, 4. E 61, raiz de 61 ao quadrado, correto? Será a mesma coisa, 61, raiz de 61 vezes raiz de 61. Que no caso, pela regra da radiciação, vai ficar desse jeito aqui, ó. 61 vezes 61. Ok? Só para você entender melhor. Então, segundo a regra da radiciação, isso daqui está se multiplicando, ok? Essas duas raízes. Então, vai ficar simplesmente x ao quadrado igual a... eu posso mandar simplesmente para uma única raiz. Então, vai ficar simplesmente 61 ao quadrado, ok? Que seria 61 vezes 61. Somente para resumirmos aqui um pouco os cálculos. Temos aqui, pessoal, que esse expoente simplifica com esse índice, ok? E no caso aqui seria 2. Então, aqui vai ficar 4 vezes 61. Eu só vou repetir aqui, fazer esse produto notável aqui, correto? Eu desorganizei um pouco as contas aqui, mas vamos lá. Primeiro ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então no caso vai ficar 2 vezes 2 vezes x, e no caso aqui vai ficar 4x. E o segundo ao quadrado, no caso aqui vai ficar x ao quadrado. Temos o seguinte, pessoal, que x ao quadrado vezes x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. No caso aqui mais 4x, mais 4. Agora, pessoal, temos o seguinte, 61 vezes o 4, faço aqui a multiplicação rapidinho. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 6, 24. No caso aqui vai ficar 244. Aqui vai ficar 2x quadrado mais 4x mais 4. Se eu tenho que esse membro e esse membro aqui são iguais, então se eu dividir exatamente por 2, correto? Os determinados membros aqui, eu vou ter o seguinte, pessoal, que a igualdade ainda vai permanecer, ok? Pois aqui eu estou dividindo por partes iguais aqui. Então, se eu dividir esse determinado membro aqui
por 2 é a mesma coisa que eu dividir cada uma dessas determinadas parcelas aqui. Então, no caso aqui vai ficar 2x² dividido por 2, mais 4x² dividido por 2, mais 4 dividido por 2, igual a... Pessoal, 244 dividido por 2, eu posso fazer aqui normalmente, mas podemos fazer de cabeça. Ou seja, a metade desse número que eu quero. 122, correto? Então, 122 vezes 2 resulta em 244. Agora, fazendo aqui normalmente a divisão, para que fique mais claro, esse x ao quadrado está se multiplicando, correto? Aliás, esse 2 aqui está multiplicando com x ao quadrado. Então, você simplesmente simplifica. Faz aqui esse corte simbólico. 2 dividido por 2 é 1. Aí 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 4 vezes o x, simplesmente simplifica. 4 dividido por 2, 2. Aí 2 vezes x dá 2x. Mais 2x. 4 dividido por 2 dá 2. Igual a 122. Eu passo esse 2 aqui para outro membro com o sinal subtraindo, correto? O sinal de menos, x² mais 2x igual a 122 menos 2. 122 menos 2, 120. Pessoal, aqui, vamos lá, x² mais 2x. Eu aqui vou fazer por completar quadrados, ok? A técnica é dividir esse determinado coeficiente, que está sendo multiplicado com x, por 2 e elevar ele ao quadrado. Então, 2 dividido por 2, 1. E 1 ao quadrado, que se resulta em simplesmente 1. Se eu adicionei 1 ao quadrado nesse membro, então tenho que adicionar 1 ao quadrado nesse membro também, para manter a equação em equilíbrio, ok? Se eu adicionei uma coisa igual aqui nesse membro, então também temos que temos que adicionar uma coisa igual no outro membro, para mantermos um determinado equilíbrio. Aqui formou-se um determinado trinômio do quadrado perfeito, correto? Aqui simplesmente, se fosse uma técnicazinha, correto? Aqui é só fazer a raiz quadrada de x e a raiz quadrada de 1, correto? E conservar esse sinal aqui do meio. Então, raiz quadrada de x quadrado dá simplesmente x. Aqui é mais, correto? Boto mais. Aqui simplesmente raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1 elevado ao quadrado. Se a gente fizer aqui esse produto notável, a gente vai retornar para esse mesmo esquemazinho aqui. Aqui vai ficar 120 mais 1, correto? Porque 1 ao quadrado é 1. Então é 120 mais 1, dá 121. Eu agora, pessoal, aplico a raiz quadrada em ambos os membros, pois se isso aqui é igual a isso, então a raiz quadrada desses dois membros tem que permanecer igual, ok? Assim, se esse x mais 1, pessoal, sai em módulo, ok? Pois aqui, ó, está sendo elevado ao quadrado, então tem que sair em módulo. Então, esse determinado membro aqui é mais ou menos. Pode ser mais ou menos, ok? Assim, temos o seguinte, que esse expoente aqui simplifica com esse índice. Então, aqui vai ficar x mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11, pois 11 vezes 11 dá 121, ok? Que é 11. Então, posso até tirar esse parênteses aqui. Então, um possível valor para x é x igual a 11 positivo. Esse 1 aqui está positivo, passa para outro membro com sinal negativo. Então, no caso aqui é 1 menos 1. Então, 11 menos 1, 10. Agora temos o seguinte. Um outro possível valor para x é x', aqui x duas linhas. Então, aqui vai ficar, passa para outro membro com sinal negativo, correto? Aqui no caso aí vai ficar menos 11. E menos 11 menos 1 vai ficar simplesmente menos 12, ok? Então, x duas linhas é igual a menos 12. Agora, pessoal, temos o seguinte, que x pode ser esse valor ou esse valor. Para a equação, é válido esses dois valores, mas como se tratando aqui de medidas, que no caso aqui tem que ser sempre positivo, ok? No determinado segmento. Então, simplesmente a gente vai ficar somente com o valor 10 aqui. A questão está encerrada por aqui, mas se você ainda não acredita que esse 10 aqui é o menor lado, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. Se x é igual a 10, então y
é igual ao quê? A 2 mais o x, ok? Pois eu já admiti que y é igual a isso. Depois eu substituí nessa determinada equação. Aqui, ó, ainda é válido aqui, ó, essa determinada equação. Aí encontrei o valor de x. Ou seja, ao substituir x aqui nesse determinado membro, ok? Eu vou encontrar diretamente quanto vale y. E y é igual a 10 mais 2, 12. Ok? Pois, novamente, se a gente fizer a diferença desse lado maior, 12, com esse lado aqui menor, se resulta em quê? Em 2. Ok? Tudo entrando em ordem aqui. Ou seja, pela lógica, o maior lado sempre é a hipotenusa e temos os catetos. E o menor cateto, correto? É 10. Como eu acabei de argumentar aqui. Pessoal, essa daqui foi a resolução de hoje. Se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixe aí sua sugestão nos comentários sobre a experiência. E valeu!